Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos iniciando mais uma semana nesta edição do Canal Esportes, pela TV Mar, canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima meia hora, deixando em clima de atualização as últimas notícias do esporte. Vamos falar da derrota do CSA, o azulão que perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro e segue em quadro crítico, delicado na classificação geral. O CRB joga hoje à noite, enfrenta ao Paraná Clube, logo mais às 8 horas. Você vai acompanhar a reprise deste Canal Esporte às 5h30 da tarde, ainda com informações atualizadas, mas às 11h30 da noite já, obviamente, estará sabendo o resultado da partida. Mas nós vamos trazer também muitas informações e tudo que envolve esse jogo, que entra, inclusive, o futebol de Alagoas, mais uma vez, em destaque em mais uma rodada da Série B. Gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Vasco, em um jogo movimentado, venceu o Botafogo e já você vai acompanhar também os gols desta partida. Aqui nos estúdios, eu irei conversar com meu amigo jornalista Felipe Lima. Ele vai também trazer análise, já que é comentarista do Live FC e fez um belo trabalho durante a Copa do Nordeste esse ano. Vai colocar a visão dele para o momento dos clubes de Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro e na Série D, que se aproxima também. Pois é, rapaz, o Coruripe e o Jaciobá são os representantes de Alagoas na competição. O Asa ainda tenta, numa condição importante, a vaga na Copa do Brasil, mas naturalmente tem esse objetivo de representar bem o nosso estado ano que vem na 4ª divisão do futebol nacional. Asa e Murici são os representantes de Alagoas na Série D em 2021, mas agora em 2020 é a vez do Coruripe e do Jaciobá representar a bandeira de Alagoas na 4ª divisão do futebol nacional. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Portal gazetaweb.com, as nossas redes sociais também na tela, o aplicativo TV Mar e o nosso WhatsApp também nessa linha de interação com você, telespectador. Quero cumprimentar meu amigo Felipe Lima. Seja bem-vindo, parceiro. Que felicidade tê-lo aqui. Nosso Felipe, que é um dos caras que tem aí um início de carreira, um dos mais promissores na comunicação alagoana. Tem feito, inclusive, um trabalho muito interessante. Quando tiver exatamente nessa dinâmica, Josiel, e aí meu amigo o Emerson, câmera 1, câmera 2, vai me orientando para ficar fácil, né? Já que nós não temos aqui a possibilidade, não é isso? Vamos lá. Meu amigo Felipe, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Um prazer recebê-lo aqui no programa. Vamos falar um pouco conosco aqui dessa próxima meia hora do momento dos clubes de Alagoas, né, Felipe? Vamos lá, Canhão. Primeiramente é agradecer o espaço, né, aqui na TV Mar, um programa, como você falou, irreverente. Eu sou muito fã seu. Obrigado, Felipe. Muito fã do Márcio, acompanho vocês sempre. Abraçar também o Alexandre Lino, né? Também faz parte aqui da TV Mar. E a segunda vez que eu tô aqui, cara. Então, assim, é um prazer enorme estar com vocês. Já vou me sentindo em casa. Não tô naquele estilo igual o Júlio, que veio aqui na semana passada, né? Estiloso, mas tô tentando aqui me manter. O Júlio aqui foi brincadeira. O Júlio aqui o cara modelo. Por falar nisso, está de volta o meu querido Márcio André, rapaz. Olha só. Ele vai agora tá livre das pancadas. Derrubaram o Márcio. Derrubaram o Josiel foi, acabou conseguindo derrubar o Márcio aqui no programa. Meu amigo Márcio não sabia nem se ficava, se voltava, tá naquele clima, né? Mas que bom, Márcio, tê-lo aqui de volta no estúdio, tá certo? Felipe, o momento do futebol de Alagoas é um momento preocupante. O CSA, por exemplo, perdeu mais uma, eu digo no caso do CSA, né? Perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu para o Oeste. O jogo foi ontem. Queria que você falasse um pouquinho como analisar esse momento do CSA, que teve nos últimos anos uma possibilidade muito boa, um destaque, foi case de sucesso. Saindo da Série D para a Série A, no passado foi rebaixado, o que não foi nenhuma surpresa também o CSA ser rebaixado por causa de um nível que é exigido numa Série A, mas agora, na Série B, a equipe está muito aquém daquilo que o torcedor espera. E com grande chance, se não corrigir os problemas, de ir parar na Série C no próximo ano. O que é que o CSA precisa fazer, como você tem visto o momento do CSA, Felipe? Bom, Canhão, vale lembrar que o CSA caiu, mas ele teve aquele sentimento de que caiu por cima, se é possível dizer isso, né? Esse ano teve uma matéria, uma publicação bem interessante do Transfer Market, aquele portal alemão que fala sobre o valor de mercado de cada time. E o CSA estava em segundo na Série B, perdendo apenas, obviamente, para o Cruzeiro.
Então ele entra, além de um rebaixado do ano passado, ele entrou com aquela cancha de que poderia ser uma das melhores equipes da Série B deste ano. Perfeito. E ser aquele bate e volta. É verdade. Né? Como a gente esperava. Não tem sido assim. O time, pelo contrário, está na lanterna. Amargou ontem mais uma derrota. O CSA que tem apenas uma vitória na Série B. Foi o jogo de estreia contra o Guarani. 4 pontos e vive essa situação. Tem 2 jogos a menos, né, que foram remarcados. Caso vença, já pode ter aí uma questão. A gente sabe que a Série B, principalmente no início, perdeu muito, desce muito. Venceu pouco, pode até subir mais um pouquinho. Verdade. Pelas contas aqui, se ele ganhar as 2, vai a 10. Então já atinge a metade da tabela, né? Já dá aquela respirada. Então assim, o momento é muito delicado. Tem uma semana agora, né, para trabalhar. O Argel Fux, que chegou há pouco tempo para retomar o time, já que ele foi o técnico do CSA no ano passado, e ele chega precisando de um momento para treinar. Vai ter agora, uma semana para enfrentar o Cruzeiro. Não sei se a gente vai falar do jogo específico agora. Sim. O jogo foi um jogo duríssimo, mas que daria para o CSA. Você até comentava comigo fora do ar que achou 2 falhas, né? O gol que você tomou 2 falhas, né? Eu achei, não foram frangos, né? Para que o torcedor azulino não pegue no pé da gente aqui, mas achei que teve falha do Bruno Graça. Eu acho que ele se posicionou errado nas duas chances que o Oeste teve. A primeira cabeçada do Luan, se a gente for rever o lance, ele estava muito para o lado esquerdo. E ele poderia ter ficado no meio. A única chance que o Luan tinha era de cabecear a bola. Então ele já poderia ter esperado, ter se antecipado para poder fazer uma defesa até de modo tranquilo. Tanto que o Luan mandou no meio, quase que no meio. Se ele estivesse no meio, ele pegava a bola tranquilamente. E no segundo gol, acho que também teve uma falha de posicionamento, mas aí já é mais mérito do Salomão, que acertou aquele verdadeiro pombo sem asa. Né? É verdade. O Felipe fez uma leitura fantástica nessa questão do Salomão, porque quando ele diz que é falha, ele entende que é falha de posicionamento. Exatamente. E não a felicidade que o jogador do Oeste teve na hora do chute. Concordo com você, o Salomão. Ele foi de uma felicidade absurda, porque daquele ângulo que estava, acertar. Mas se talvez, aí eu entendo como você quer dizer, se talvez o Bruno Graça tivesse o melhor posicionado, ele tivesse chance de fazer aquela defesa, né? Se ele tivesse no meio do gol, pelo menos, e não tão adiantado, porque ali o Salomão, ele tinha 2 opções, ou bater pro gol naquela felicidade absurda que ele teve, ou cruzar. Então o goleiro tinha que estar. Mas enfim, o jogo foi mais um resultado desastroso pro time. Um confronto direto, caiu para a lanterna e vai enfrentar o Cruzeiro agora, né? Outra parada dura, né? O Cruzeiro também que não vive também um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, já que o Felipe está comentando aqui comigo o desempenho do CSA, a derrota do CSA para o Oeste. O jogo foi em Barueri, né? Que não é o Oeste de Itápolis mais, mas é o Oeste de Barueri. Vamos colocar então os melhores momentos desse jogo, as partidas que ontem movimentaram a Série B e esse jogo necessariamente do CSA que nós estamos comentando agora na tela para você. Dantas e o Sidmar, Mazinho, pé E o esquerdo, CSA, que, querendo ou não, Felipe, tem hoje uma proposta defensiva que praticamente é a mesma que jogou a Série A, né? O que não dá para o torcedor entender, né? Tem ali o Castan na zaga, tem o Alan Costa, quer dizer, são jogadores que vieram desde a Série A do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiram agora na Série B mostrar aquele mesmo desempenho, aquela mesma segurança, né, Felipe? O miolo de zaga, né? O problema na lateral direita, né? Que não encontrou, acho que desde o Celcinho, o Apodi fazia mais um ponta do que um lateral. Desde o Celcinho, o CSA não conseguiu encontrar um lateral que fosse, no mínimo, confiável dentro desse setor. Que, olha aí, é o que eu estava falando. Se ele tivesse no gol, no meio do gol, a cabeçada só poderia ter ido ali, talvez ele tivesse feito a defesa. Luan conseguiu fazer uma cabeçada, né? Que bela subida, né, do Luan, né? Tem a leitura também do atacante, né? De ver que o goleiro estava um pouco mal posicionado e mandar lá onde ele conseguiu. E aí o golaço, né? Golaço do Salomão, né? Uma pancada, a bola foi na parede do gol, área. Do outro lado. Muito mérito dele. Um golaço. Golaço do fim de semana, na minha opinião. Ô Felipe, numa situação como essa, o CSA está contratando ainda, está buscando jogadores no mercado. Exato. Fala um pouquinho a respeito dessas carências. O que é que você acha que o CSA tem hoje como a maior necessidade
para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Se você fosse o diretor do CSA, qual seria a sua prioridade hoje para contratar? Laterais. Laterais, né, Felipe? Laterais. Principalmente a direita. Desde o início do ano, a gente teve o Norberto, que não conseguiu embalar. Sim. A gente teve o Diego Renan, que ora faz na esquerda, ora que faz a direita. Foi melhor do que o Norberto, mas também não conseguiu embalar. E tem agora o Caio Felipe, né? Vamos dar chance para ele também, não dá para sacrificar o jogador agora, mas acho que o CSA necessita de opções nesse setor. Na esquerda também o Rafinha é um jogador que já está mais experiente, talvez. Eu estou 150 jogos, já que eu acabei de Já tem CSA, 150 jogos, é um ídolo, né? E Sim. é um ícone do CSA, principalmente nessa retomada de Série D a Série A. E é um verdadeiro ídolo o Rafinha, mas pode ser que poderia ser que o CSA, a diretoria, tivesse uma contratação para pelo menos revezar com ele. A gente não vai aqui também sacrificar um ídolo, né? Seria até injusto tudo que o Rafinha já fez pelo CSA, ele ser dispensado, enfim. Eu quero sair um pouco do campo, Felipe. Eu quero sair um pouco do campo para falar aqui, vou colocar a minha opinião a respeito dessa situação do CSA. A diretoria do CSA ela não pode, nesse momento, fazer as coisas pelo impulso. Eu digo o presidente Rafael Tenório, o corpo diretivo do CSA. Trazer diretores, por exemplo, assim, para preencher cargos sem capacidade de exercer, tá certo? Aquela função. O que é que eu quero dizer? O CSA está buscando hoje, inclusive anunciou o retorno do meu amigo Lumário. O Lumário é um cara realmente que eu tenho uma consideração muito grande, mas acho que o CSA precisa hoje no futebol, principalmente no futebol, de pessoas mais atualizadas, mais envolvidas exatamente com o futebol nesse atual cenário. Não adianta a direção do CSA hoje buscar, vamos colocar aqui um cara que foi diretor de futebol há 10 anos, está desatualizado. Há 20 anos está desatualizado. Não, mas é porque nós temos gratidão, é um abnegado. O CSA sabe, o Rafael Tenório sabe, como presidente do CSA, que essa figura do abnegado para uma proposta no futebol hoje não cabe mais. Exato. O futebol hoje está muito profissional. Não dá, Felipe. Não dá para você fugir disso. Não dá. E precisa de um corpo diretivo profissional também, que seja muito atualizado. Concordo com que você. Saiba garimpar os jogadores, né? Porque hoje em dia o futebol está muito nivelado. Jogadores de Série A, jogadores de Série B, fora os diferenciados, né? A gente tem muito jogador diferenciado no Brasil, mas na maioria eles são um pouco parecidos. Então dá para você puxar um jogador de um bom nível, se você garimpar. O futebol internacional também, aproveitar essa questão. Claro que a gente está vivendo uma crise econômica no Brasil, mas jogadores estrangeiros também que têm uma qualidade boa e com um valor muito mais muito mais barato do que de outras equipes, do que os próprios jogadores que jogam aqui no Brasil. Então acho que precisa desse corpo diretivo, como você falou, profissional, que viva disso, que tenha um norte para dar ao CSA, porque a organização financeira, o presidente Rafael Tenório é master nisso. É isso, Então, Felipe. assim, ele precisa de alguém que seja tão profissional quanto ele para pensar o futebol e dizer, olha, aquele cara ali, em determinado time, pode se encaixar no CSA e pode fazer deslanchar. Eu acho que essa seria a maior contratação do CSA hoje. Exato, seria o melhor reforço. O melhor reforço do CSA hoje é pegar um cara que tem assim, uma certa cancha no futebol, com agenda principalmente atual. Não adianta buscar jogadores que... vamos apostar agora no retorno do Didira, vamos apostar agora no retorno de quem já passou. Buscar novidades que possam ser agora sustentáveis durante a Série B com o trabalho do Agel. Porque também quero entrar nessa questão com você antes de ir ao intervalo, Felipe. Não coloco nada na conta do Agel para esse momento. Claro. Não coloco nada na conta do Agel para esse momento. Porque o Agel, ele pegou o time totalmente esfacelado, com uma proposta diferente do que foi. Quem montou esse time aí do CSA foi Fabiano Melo, quando estava como diretor do clube, Barbieri, quando veio para assumir o comando técnico do CSA ainda no ano passado. Então, o Agel, ele só está agora tendo a oportunidade de fazer com que ele tenha nas mãos esse time jogar. Promoveu algumas estreias? Sim, elas não chamaram a atenção. Tá aí 2 jogadores que iniciaram, mas o Pedro Júnior, que chegou agora, para mim é um jogador que está sendo um atleta fundamental nesse início, desde que chegou ao CSA. Exatamente. Fez gol contra o Confiança, fez gol nessa partida com o Oeste, sofreu o pênalti do jogo contra o Oeste, então é um atleta útil, não é um atleta qualquer, é um atleta diferenciado. Então o trabalho que o Agel vem fazendo nesse momento,
A direção do CSA precisa, nesse momento, acima de tudo, ter equilíbrio. O torcedor está chateado, o torcedor cobra, como o Felipe disse, mas o torcedor também não vai fazer nada além disso, se a diretoria não tiver paciência, equilíbrio, para poder contratar as peças pontuais. Pega um cara do futebol, vai buscar os jogadores em cima dessa indicação, juntamente com o trabalho do Agel, para que o CSA possa retomar a sua história, a sua vida numa Série B do Campeonato Brasileiro, porque do jeito que está, realmente parece que a coisa não está dando certo. Fazendo um adendo aí com o que você falou, e a gente, dos estreantes, né, o Cedric e o Paulo Sérgio, não tiveram culpa também. Chegaram, já estrearam. Paulo Sérgio até foi uma boa contratação. Em 14 jogos, em 18 jogos, o cara meteu 18 gols. Só pontuando. Em 18 jogos ele fez 14 gols. 14 gols, né? Então, assim, não é qualquer um. É um jogador que pode render. Junto com o Pedro Júnior também, que pelo menos para mim tem sido o principal jogador do CSA nos últimos jogos, mas a andorinha só não faz o verão. Não dá. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar do CRB que joga hoje à noite com o Paraná Clube, mostrar a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, momento dos clubes de Alagoas, naturalmente, aqui ao lado do meu amigo Felipe Lima, jornalista esportivo, está aqui do meu lado hoje para comentar os assuntos relacionados ao momento dos clubes de Alagoas. E já, ontem teve gol de Ribamito. Pois é, rapaz, o Ribamar fez gol. Brincadeira, meu Deus do céu. E o Vasco venceu o primeiro clássico do ano, hein? Primeiro clássico do ano. Já, depois do intervalo.